Então, eu vou ter a honra de apresentar a Jussara Dalvich. Ela é administradora, empreendedora, pós-graduada em Controladoria e Finanças, MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito, com complemento de 40 horas na Espanha, MBA em Coach, Executiva Coach, Master PNL, qualificada MBTI, professora de pós-graduação, palestrante, escritora, conselheira administrativa do Sicoob São Miguel, vice-presidente administrativa da Associação Empresarial Assismo. E ela é casada e tem 2 lindas filhas. E nós temos com uma novidade muito importante, que eu não sei se eu já conto agora ou conto depois. O que você acha? Faz os teus complementos, Jussara, e aí me fala se eu conto já de mão a novidade ou vamos no decorrer. Pode contar, Neiva, pode contar. Posso contar. Nós temos a honra de dizer que São Miguel do Oeste vai ter mais uma escritora e será lançado o livro no dia 7 de dezembro, na Livraria Objetiva. A partir das 17 horas você poderá estar lá e receber o autógrafo dessa maravilhosa com o livro. Fala aí, que agora é com você. Qual é o título do livro e o teu convite desde já para essas pessoas já se empolgarem a estar lá na segunda-feira do dia 7. Tá bem. O livro chama-se Grandes Líderes Sabem Ouvir. Também um dos motivos do tema da live de hoje, né? Muito bem. E eu gostaria até de comentar, assim, talvez vocês estejam se perguntando aí, e eu vou te deixar uma pergunta para todos aqui. Será que vocês sabem ouvir? Uma perguntinha assim. E uma análise. Eu proponho agora a todos que estão aqui nos acompanhando. Você sabe realmente ouvir? Quais são as maiores dificuldades que você já teve, talvez no momento em que precisava ter entendido aquele recado ou ter passado melhor o recado e não foi compreendido? E ouvir, eu diria que é uma arte da paciência, da tolerância com as outras pessoas, né? E não apenas escutar quem está do outro lado, é ter aquele raciocínio, né? Ou seja, é preciso perceber, compreender e principalmente respeitar as opiniões divergentes. Essa regra deve valer para todas as relações e principalmente em um ambiente corporativo, que é a especialidade da Jussara que vai nos auxiliar hoje, no qual pessoas diferentes estão interagindo o tempo todo. E, em geral, o comportamento humano não é propenso ao hábito de escutar com atenção, porque as pessoas têm uma tendência natural a falar mais. E, muitas vezes, o profissional que sabe ouvir é mais valorizado do que aquele que se expressa bem. Então, ele precisa se expressar bem e ouvir. E entre tudo isso é importante encontrar o meio termo. Eu que atendo como psicoterapeuta, psicóloga, mentora, eu entendo bem essas dificuldades. E agora, então, eu quero compreender da Jussara, que vai nos auxiliar neste recorde de audiência dentro da POSP, que desde já nós sentimos muito honrada com isso. Jussara, qual é o impacto de um líder que não sabe ouvir a sua equipe? Vamos começar por aqueles problemas, assim, que as pessoas realmente, às vezes, elas não sabem ouvir. Tá bem. Vamos lá, então. Tem uma coisa que sempre está no meu coração, para todas as pessoas que estão e que vão nos assistir, assim. Ouvir tem a ver com gostar das pessoas, com gostar de gente. E eu acredito que todos os líderes, eles têm como objetivo, podem não expressar, mas têm como objetivo, ele próprio ter uma alta performance, e ele quer contar com a alta performance das pessoas que estão ao redor dele, né? E
também ele quer essa alta performance, quer resultados, produtividade, mas com bem-estar para si e para as outras pessoas. E é aí que entra essa grande habilidade do ouvir. Porque quando não acontece o resultado esperado, né, a entrega que o líder está esperando das pessoas, existe um emocional que para nós não é linear, né? Você entende muito mais disso do que eu, mas o nosso emocional ele tem ondas. E então, se eu, como líder, estou esperando alguma coisa alta, uma entrega alta dos meus liderados e das pessoas que convivem comigo, e isso não acontece, é provável que impacte no meu emocional. E nesse sentido, aparece aí o famoso estresse, a raiva, a frustração, aquelas coisas que no comportamento do líder vão aparecer de uma forma inadequada. Por exemplo, um tom de voz mais áspero, um insight, um segundo de raiva, né? Então isso vai acabar danificando um pouquinho as relações daquele ambiente. Outra coisa que acontece quando as pessoas, de uma forma geral, não ouvem, e todo líder tem, é uma alta demanda de trabalho, né? As altas responsabilidades da pessoa que tem que dar conta de muitos setores, muitas tarefas, muitas pessoas, dependendo da quantidade de pessoas que tem no seu time. E isso faz com que ele estrategicamente também dê foco para o resultado e não dê tanto tempo para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas. E é mais ou menos por aí que ele sozinho, ele tem um limite de crescimento, né? O líder como pessoa única. Porque se eu sei contar com várias pessoas, eu consigo extrair o melhor de várias pessoas, eu tenho uma potencialidade de crescimento bem grande. Agora, se eu não conto com as pessoas, ou eu não consigo, né? Eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho, aí o meu limite é um pouco diferente. Eu cresço menos nesse sentido, né? São problemas que não ouvir. E por que nem todo mundo sabe escutar de verdade? O que faz com que elas se bloqueiam, talvez, assim? Você estava falando, Neiva, antes, que a gente tem naturalidade para falar mais do que ouvir, né? E essa origem de por que falamos mais do que ouvir, damos mais conselhos, dicas, pitacos, palpites aí na vida das pessoas, é exatamente porque a nossa sociedade funciona assim. Então, nós estamos mais propensos a falar do que ouvir. Eu gostaria que você trouxesse, como o nosso tema da live hoje tem muito a ver com esse livro, que eu também estou curiosíssima para ler, ansiosa, e eu soube que tem novidades dentro desse livro. Poderia me trazer um pouquinho mais quais são esses métodos, essas novidades, para nós compreendermos o que mais Jussara, de todo esse currículo que já tem e já auxilia muitas pessoas, a sociedade como um todo, agora através do livro. Como que você vai contribuir para esses líderes, para essas pessoas que tanto necessitam saber ouvir mais? Sim, identificando, Neiva, nessa trajetória de vida, né? Tanto como liderada, quanto líder, como professora, como mãe, como esposa, né? Essa trajetória de vida, a gente identifica que quando a gente faz perguntas, nem sempre a gente tem a resposta que a gente gostaria de ter, focada naquele projeto, naquele objetivo da gente, né? Então, esse livro, ele vem trazer um pouquinho dessa característica da comunicação. Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Comunicação não tem a ver com a minha linguagem, aquilo que eu conheço, aquilo que eu domino. Tem a ver com a necessidade do outro. Tem a ver com o que é importante para o outro. E nesse sentido, eu vou explorar e vou entender e não vou julgar e não vou criticar quando eu sei ouvir. E dentro desse livro, então,
nessa trajetória, eu fui construindo, e está esse método no livro, de um método mesmo, um passo a passo, para a gente se tornar consciente de quais perguntas são importantes fazer para as pessoas, gerar uma resposta adequada ao objetivo esperado. Se for no ramo corporativo, muito provavelmente vamos estar falando de resultados da empresa. No ramo pessoal, muito provavelmente vamos estar pensando nos objetivos pessoais ou mesmo num objetivo mais macro aí de buscar essa felicidade que a gente tanto busca, né? No final das contas, tudo que a gente deseja é ser feliz, né? Sim. Então, você poderia trazer um pouquinho mais, então, deste método e qual é o poder do ouvir, então, na liderança? Se você puder falar deste método, acredito que as pessoas já estão curiosas também para saber. Sim. Esse método são apenas 5 passos. A gente vai desenvolvendo durante a leitura do livro, mas é o próprio leitor que vai construir aquela pergunta ideal para ele, aquela pergunta que ele pode repetir a maior parte das vezes para as mais variadas situações. No final da leitura, no final da leitura do 5º passo, provavelmente a pessoa tem lá uma série de 4 ou 5 perguntas, não são muitas, mas são replicáveis para poder resolver problemas, poder engajar as pessoas nos seus objetivos, para elevar o comprometimento das pessoas, para se sentir melhor, para melhorar o ambiente, enfim, são muitos os benefícios de um pequeno detalhe dentro da comunicação, que é a habilidade de ouvir. Mas a habilidade de ouvir está 100% relacionada com a habilidade de fazer a pergunta. Porque a partir do momento que eu pergunto, eu estou direcionando a outra pessoa a pensar na resposta. Então, elevar a criatividade, principalmente esse momento de adaptação, de criatividade, né, que todos nós, como empresa ou como pessoa, estamos precisando passar, tão importante é saber gerar uma pergunta adequada para isso. Porque se a gente for pensar no lado negativo, tem muito discurso, né? Então, quando a gente traz essa possibilidade de usar a criatividade, usar o poder criativo para resolver problema, para criar situações melhores, para melhorar relacionamento, isso tudo em passos, em um método super simples, possível para todos nós aplicarmos como pessoas, assim, não precisamos estar no mundo corporativo para utilizar isso, mas se usarmos como empresa, como líder de equipe, como líder de empresa, os resultados já começam a aparecer de forma imediata. Ótimo, eu ia perguntar desses resultados, assim, se demorava um tempo, já é imediato. Então, é imediato os resultados. Eu digo que na leitura do livro, o tempo que você precisa para aprender o método é o tempo da leitura do livro. Porque você vai ler e pode praticar. E aí, a partir do momento que você pratica, você já aprendeu, já incorporou e vai usar aí na sua vida como um todo. Nossa, que bênção para todos nós buscadores. Nós temos muitas pessoas nos acompanhando, acredito muitos empreendedores, e quem não é empreendedor do outro é empreendedor de si mesmo, e que esteja necessitando de uma leitura, de um guia, de uma orientação. Diria que quantos anos, quantas horas de curso, quanto conhecimento condensado em um livro. Seria quase uma especialização dentro de um livro para quem adquirir, quem seguir esses passos e esse método, Jussara. Que presentão, então, que você está trazendo para a humanidade. Sim, e Neiva, é importante falar isso também. No livro é uma forma estática, né? Lendo, mas não tem interação com a pessoa ali. Mas quando eu estou em grupos, né, ou nas aulas de pós-graduação, por exemplo, ou mesmo algumas sessões individuais, enfim, a entrega é muito grande, né? Porque tem exemplos compartilhados, tem cases que a gente vai trabalhando ali na hora, no ao vivo e a cores, né? Uhum. E no livro é fantástico, então é um guia mesmo. Mas esse guia, ele é complementado porque a pessoa que constrói, né, aquilo que vai
continuar utilizando depois, né? É super interessante isso, eu tentei trazer de uma forma muito dinâmica, algo que é trabalhado num grupo para dentro de um livro. Uhum. Chegou uma pergunta para nós durante a semana que é assim: ao longo de sua trajetória profissional, quais foram as habilidades intrapessoais e interpessoais que são comuns no meio corporativo e que impactam diretamente no resultado da equipe? Eu vou falar uma palavrinha muito importante aqui, que é comportamento. O mundo nos olha, as pessoas nos olham, nos criticam ou nos elogiam pelo nosso comportamento. E essas habilidades intrapessoais, elas vão falar muito de comportamento. Então, treinar uma habilidade técnica é fácil, mas uma habilidade comportamental não é tão fácil. Mesmo que o único que tenha comando e domínio sobre essa habilidade seja eu mesma, né? A própria pessoa. Então, quando nós estamos falando em comunicação, em ouvir, eu estou falando muito em autocontrole. Né? Saber receber todas essas críticas, essas palavras aí que a vida vai nos dando e manter a postura, manter o autocontrole. Para isso tem alguns segredinhos, né? Como manter esse autocontrole. Outra coisa, a forma como a gente comunica. Eu posso falar do mesmo tema com um nível de entusiasmo alto e levar muitos seguidores. Eu posso falar do mesmo tema com um nível de energia baixo e não ter seguidores. A própria forma da minha motivação quando eu exponho as coisas na comunicação, isso é muito importante. E isso são habilidades que a gente pode desenvolver. E elas estão extremamente relacionadas com a liderança. E principalmente com a comunicação. Então, é uma forma, como você falou, o livro traz uma forma de a gente aprender alguma coisa? Sim, traz. E não é tão fácil de treinar essas habilidades. Mas de uma forma simples, aí no livro tem um método, um passo a passo, para a gente conseguir isso, ter essas habilidades intrapessoais fortes. Por quê? Se eu tenho habilidade forte, por exemplo, do entusiasmo, da minha comunicação assertiva, eu vou conseguir melhorar o ambiente, a energia daquele lugar onde eu convivo. Automaticamente eu estou melhorando e as pessoas mudam junto comigo. Né? Não é eu esperar que as pessoas mudem para eu mudar, eu mudo e os outros mudam. Né? Então, essas habilidades são muito importantes. E quando eu estou falando de relacionamento, o que importa mais é o que é importante para o outro e não para mim. Então, saber observar isso também está dentro dessa habilidade interpessoal, que como que as pessoas vão ver que eu tenho essa habilidade? Pela minha comunicação. Você já poderia trazer as principais habilidades que você, Jussara, teve durante toda a tua trajetória e que você acha importantíssimo e que as pessoas também desenvolvam isso para ter o sucesso e a realização e chegar onde desejam chegar. Quais são? Se eu tivesse a oportunidade de ter tido lá quando eu tinha 18, 20 anos, alguém que tivesse me ensinado o que eu tentei colocar nesse livro, nossa, como minha vida teria sido diferente. Que é principalmente a habilidade de comunicar e ouvir. Mas tem algumas outras habilidades que para mim são triviais hoje. Ser forte e ter postura, né? Afirmar aquilo e defender aquilo quando você acredita naquilo que você está falando. Independente se isso vem uma crítica ou não. Então essa postura firme para mim é elementar. Para isso eu preciso estar muito conectado com o meu propósito de vida, com o meu objetivo maior, para que eu mantenha a minha postura, né? E sendo forte, pode vir uma crítica forte, alguém pode gritar comigo, mas se eu tenho uma atitude boa, um caráter bom, eu fiz a intenção positiva, eu posso até não ter acertado na forma de falar ou de comunicar aquilo, mas eu sei que eu estou imbuída de uma boa intenção.
automaticamente eu me torno uma pessoa mais forte, mais reta, mais posicionada. Uhum. Oi, travou um pouquinho. O som ficou bom para vocês? Como é que está? Tá tudo ok? Aí alguém dá um ok se continua tudo bem. Ok, me ouve? Ok, tá tudo ok? Acho que sim. Nossa, é muito gratificante podermos te ouvir e termos muitas ferramentas que vão auxiliar as pessoas. É como um guia, né? Como uma forma de... eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar e quais as ferramentas que eu vou utilizar para isso. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você trouxesse também como que a habilidade de escutar de forma eficiente favorece um ambiente corporativo mais diverso e também proporcionar maior criatividade. Ney, pode repetir? Travou um pouquinho aqui para mim. Tá, deixa eu... Gente, eu só vou... Travou? Tá tudo ok agora? Será? Agora sim. Agora tá. Então, como a habilidade de escutar de forma eficiente favorece um ambiente corporativo mais diverso e proporcionar maior criatividade? Perfeito. Todos nós somos diferentes. Isso é uma máxima. E todos nós temos a nossa característica de interpretar qualquer fato, qualquer situação que acontece com a gente. Então, essa minha habilidade de ouvir vai fazer com que eu saiba a interpretação pelo ponto de vista do outro. Eu questiono para ouvir aquilo que importa para o outro. E eu entendendo que as pessoas não vão pensar como eu, não vão fazer as coisas do jeitinho exato que eu faria, eu já só aí eu já ultrapasso uma barreira aí de muitos problemas. E a criatividade, todos nós não sabemos o tamanho do nosso potencial, até que sejamos desafiados para aquilo. Então, imagine uma situação de um liderado ou de uma pessoa que está sempre sendo direcionado. Faz assim, faz assado, esse processo você faz desse jeito, ou aquela tarefa você faz daquilo, sem deixar ele pensar numa melhoria de um processo, de uma inovação. E as pessoas querem participar, as pessoas gostam de dar ideias. Então, abrir esse espaço dentro do mundo corporativo, na vida como um todo, favorece muito a criatividade. E a gente pode se surpreender muito com aquilo que recebe, a partir do momento de ser aberto isso. Uhum. Parece se encaminha para uma nova era das organizações também, né? Em que você traz a tua equipe como parte e parece muito uma liderança diferenciada também. Gostaria de falar desse ponto de vista que você tem aí sobre esses novos aspectos que as empresas estão buscando nessa integração maior de trazer a sua equipe fazendo parte, se sentindo parte. É um ponto de vista só meu? Isso está acontecendo no mundo corporativo? Como é que está isso? Tem tantas mudanças acontecendo agora, né? A própria indústria 4.0, muitos cargos que hoje a gente tem, que daqui a pouco não vão ter mais, profissões que hoje não existem, que amanhã vai ter, então tá tão diferente isso. Mas contar com as pessoas, com o máximo de potencial das pessoas, essa é a grande habilidade, essa é a grande diferença. O diferencial, a partir de agora, já era, mas a partir de agora é muito mais. É o relacionamento, é gente ajudando gente, né? Mesmo que a internet, as conexões da tecnologia vão suprir muita demanda de atividades, ou seja, de mão de obra, né, que antes era praticada por um humano, ou tantas outras criações que vão acontecer
quanto mais se precisa contar com o potencial das pessoas para a gente ter um mundo diferente, um mundo melhor para a gente viver. Então, sim, Neiva, dentro da liderança, contar com a equipe. E tem outra, né? Quando a liderança é uma liderança que é capaz de gerar a confiança necessária para engajar essas pessoas, nossa, né? Não se tem custo com perda de profissionais bons. Essas pessoas ficam mais propensas a entregar o seu melhor naquela empresa, para aquele líder. São tantas características aí dessa gestão de equipe otimizada, principalmente quando se sabe ouvir. Uhum. Parece que cada vez mais os gestores precisam ouvir os seus líderes de equipe, e esses líderes ouvir a equipe. E aí todos ganham. Mas qual a tua orientação para que se possa haver essa transição de uma forma segura também, talvez não digo tão tranquila, mas de uma forma produtiva? Porque às vezes quando você dá muita margem, a pessoa lá não entende que agora você tem a oportunidade de criar junto. Então, qual a tua dica para essa escada que precisa acontecer? E é uma escada de um olhar de cima para baixo, para trazer eles de baixo para cima. E aí, então, ter essa nova visão e integração de empresas e liderados. Eu acho que a Jussara... Neiva. Tu ouviu, Jussara? Repete o finalzinho ali, Neiva. Não ouvi tudo que você falou. Uhum. É a tua sugestão que você dá agora para os empreendedores, para os gestores. Como que eles vão trabalhar essas habilidades? Me ouvindo? Eu acho que está travando, né? Jussara? Como é que está para vocês? Vamos aguardar. Quem sabe foi essa chuvinha aqui que interferiu na nossa internet. E está tudo bem, porque a chuvinha veio e se travou a internet. Vamos com calma, vamos repetir. É a tecnologia e graças a ela nós estamos podendo nos conectar. Nós temos aqui, já passou mais de 100 pessoas aqui pela live, entre uns e outros, estamos com um público maravilhoso. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser colocar, fique muito à vontade. E parece que ainda está travando a Jussara. A tua internet está... Observa ela de novo, Jussara. Oi, Neiva. Oi. 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 Vai, vamos lá. Neiva, perdão, deu uma instabilidade aqui. Você poderia repetir a pergunta que você fez? Eu não ouvi. Uhum. O que você sugere para esses gestores, os empreendedores, para trabalhar com os seus líderes de equipes até chegar na equipe? Qual é esse caminho, assim? Qual é a tua sugestão que tu dá? Olha, vai por aqui que eu já vi, eu já trilhei muitos caminhos. Pegam esse atalho aqui e vamos partir logo para uma nova era de empreendedorismo, de consciência dentro das empresas. Simplesmente clareza no objetivo. Saber exatamente onde você quer chegar, com quais pessoas você quer contar para atingir o resultado.
Travou de novo para mim. Eu não sei para vocês. Tudo ok? Oi. Olá. Oi, Neiva. Nós Aqui está. Você conseguiu dar o recado? Eu falei clareza de objetivo. Ótimo. Estar certo como empresa, ter seus objetivos definidos, saber onde você quer chegar e trazer as pessoas para junto contigo, para o mesmo objetivo. Perfeito. Então, como você tinha travado antes ali, você repetiu e tá tudo ok. Clareza de objetivos. E aquele poder no ouvir, que tanto você ouve o teu superior quanto o teu subordinado. O ouvir não deve de estar acima ou abaixo de liderança, deve de estar a serviço do propósito e do resultado. Concorda? E, inclusive, a habilidade de ouvir, ela é uma via de mão dupla. Tanto faz se eu sou líder. Posso ouvir meu liderado, posso ouvir o meu chefe. Enfim, eu posso fazer essas perguntas dentro da hierarquia. Aqui estamos tendo um pouquinho. Ok. A tecnologia aqui é a nosso serviço. Você sintetizou em 2 palavras. Estamos muito felizes assim com a tua clareza, com a tua assertividade e objetividade no trazer. E acredito que as pessoas que estão nos acompanhando estão tendo essa clareza no ouvir, que é ter um entendimento da mensagem que está sendo passada. Você passa a ser um exemplo de como passar uma mensagem clara e objetiva. O que mais você pode contribuir e falar um pouquinho mais, Jussara, sobre? Eu queria falar um pouquinho sobre, antes de ser líder de uma equipe ou de uma empresa, nós somos líderes de nós mesmos. Então, vamos pensar que nós estamos fazendo com que as pessoas copiem o nosso modelo. Independente se eu estou na vida corporativa, ou na minha casa, ou na vida social. Tão importante é ter o mesmo domínio, das mesmas habilidades, se eu estou num cargo formal de liderança ou se eu não estou. E praticar isso de uma forma assertiva. Então, esse método, esse livro que eu escrevi, estou deixando aí com uma maior honra aí, traz bastante isso, não tem uma contraindicação. Né? Todos nós precisamos dessa habilidade. E cada pessoa, nós estamos muito mais propensos a estar 100% concentrados naquilo que é importante para nós, e o outro é o outro. Então, essa habilidade de ouvir é a gente se voltar um pouquinho para o outro, mas não perdendo o 100% de responsabilidade que a gente tem pela nossa vida. E esse 100% de responsabilidade pela nossa vida vai dizer o quanto a gente quer ficar mais estressado ou mais feliz em determinadas situações. Isso é uma parte da comunicação, é uma parte daquilo que eu entrego para as pessoas, né? Para o mundo que está à nossa volta aí. E os relacionamentos, né? Não importa para nós aquilo que a gente questiona, importa para nós as respostas que a gente obtém das pessoas.
Isso é o mais importante. Que maravilhoso! Então, reforçando, o livro é para todas as pessoas, não é só para o meio corporativo, não, né? Não. Cabe para todos. Uhum. Eu gostaria também de que você trouxesse um pouquinho mais, talvez algum case de sucesso teu, compartilhar um pouquinho dessa experiência tão maravilhosa que você tem. Eu costumo dizer que o meu maior case, assim, quando eu acreditei que esse negócio de perguntar gera muito resultado, foi com a minha filha, quando ela tinha uns 6 anos de idade, aí que ela não queria ir para a escola. E aí eu perguntei assim, o que você ganha se você ficar em casa? E ela me disse, nada. E aí quando eu perguntei o que você ganha se você for para a escola, respondeu aprendizado. E foi colocar a roupinha e foi para a escola sem dizer que não iria. Então, se funcionou com criança, eu pensei, então isso aí funciona de verdade, né? E aí eu comecei a praticar isso, então eu não coloquei no livro nada mais ou nada menos do que eu já vivenciei e conscientemente sei que gerou grandes resultados para mim. Mas também tem N cases de pessoas que já utilizaram e me falam coisas magníficas, tipo deixar de demitir alguém porque soube perguntar e entender aquela pessoa. Quando o líder já estava lá assim com não sei mais o que fazer para resolver esse problema. Aí vem alguém da equipe e diz alguma coisa que é uma solução. Então, eu tenho cases que eu poderia compartilhar aqui com vocês de pequenos detalhes, como eu falei antes da comunicação, que geraram resultados grandiosos na vida das pessoas. E, então, por essa prática, né, por ter pessoas que já se beneficiam disso de uma forma muito simples, muito fácil de fazer, pela minha própria experiência, então é isso, um pouquinho disso que eu estou entregando aí nesse conteúdo. Uhum. A Lucy está perguntando como adquirir o livro. Em princípio, vai ser o lançamento no dia 7 de dezembro, aqui em São Miguel do Oeste, na Livraria Objetiva. E pessoas do Brasil todo que estão nos acompanhando, o livro é lançado pela editora Gente, que ela lança somente best-seller. Então, desde já, parabéns pelo projeto ter sido olhado com tanto carinho pelo Instituto Gente, por aquela família Chinechique que a gente ama também e acompanha. E o que fez a Jussara, a tua caminhada? O que te levou a escrever um livro? Talvez as pessoas aí estão se perguntando assim, nossa, o que está por trás dessa bagagem toda que ela está entregando com tanto conhecimento, com tanta sabedoria? Nesse momento, Neiva, eu posso dizer que esse objetivo já estava aí na minha lista de metas de longo prazo há muitos anos, né? Mas a demanda profissional, principalmente, né, os últimos anos eu viajei bastante, então não me fazia parar para realmente escrever, né? E esse ano, então, em função de pandemia, eu costumo dizer que eu otimizei meu tempo, né? Então, num curto espaço de tempo, em menos de 6 meses, eu escrevi, estou lançando o livro, mas como um dos pontos fortes desse momento, né? Que todos nós tivemos que dar uma parada. E então eu me dediquei nisso e fui aprovada lá pela editora Gente, que me deu o maior apoio, e então está acontecendo isso dessa forma. E também bastante importante que eu fale aqui, aqui de São Miguel do Oeste, eu ficava pensando, poxa, mas será que eu tenho condições de escrever um livro, de lançar um livro a nível nacional? Será que é possível isso? E é muito gratificante a gente poder validar um pouquinho dessa cultura, dessa criatividade aqui da nossa região também. Eu fico muito feliz por contribuir aqui com o nosso espaço também.
De São Miguel para o mundo. Nós estamos se encaminhando já para os finalmente. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode enviar. E eu gostaria de se deixar muito à vontade, Jussara, para ainda passar mais alguma mensagem, algum recado que você gostaria ainda de dar, compartilhar um pouquinho mais do teu conhecimento também. Agora é livre. Tá bem. Eu acredito que todos nós já passamos por experiências de ser ouvido e não ser ouvido, né? Então, se vocês que estão aí acompanhando quiserem se lembrar, efetivamente na vida de vocês, quando vocês queriam falar alguma coisa, mas a pessoa não deu atenção, não olhou para você, mesmo no ambiente comercial, se for comprar alguma coisa, mas não foi bem atendida, como a gente se sente, né? Não é um momento prazeroso. Provavelmente você vai dizer que não estava legal esses momentos, se você lembrou. E, do contrário, também é possível que você se lembre de momentos que você... Nossa, que bacana! Aquela pessoa me deu tanta atenção, que legal! E como isso é importante para a autoestima, para você ter mais ânimo, mais vontade, mais entusiasmo para fazer as coisas, quando alguém parece que abre um pouco as possibilidades. Porque tem uma característica das necessidades psicológicas de todos os seres humanos, que é a necessidade de a gente ser autônomo e ter relacionamentos. Então, aquela pessoa que ouve, ela está simplesmente sanando essa necessidade do ouvinte. Como ouvinte, ela está sanando a necessidade da outra pessoa. Resposta, ou seja, ela está sendo competente, ela está sendo autônoma porque saiu dela aquilo lá, e ela tem aquela pessoa que está conversando com ela como relacionamento de apoio dela. Esse é um dos maiores segredos, e ela está dentro da teoria da autodeterminação. E foi uma das... Porque quem motiva o motivador? O líder parece que ele sempre tem que estar com uma roupa de super-herói para motivar todo mundo. Mas quem motiva ele, né? Então, essa teoria da autodeterminação me fez aprender muita coisa. E quando eu percebi que, fazendo uma pergunta, lá em casa a gente ia dizer, matava 3 coelhos com uma cajadada só. Porque a gente está deixando as pessoas se sentirem autônomas, competentes, e está acabando havendo relacionamento, porque eu estou sendo o apoio dela, gerando um filho. Então, é isso que eu gostaria de finalizar e de deixar para vocês essa mensagem. Aquele que ouve, ele está ajudando tanto a outra pessoa, que quem ouve nem sabe que está fazendo tanto bem para o outro. Chave de ouro. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que falar. Eu digo, daí eu costumo até comentar assim, ouvir é a maior arte, é o maior benefício que você pode fazer pelo outro. Não fica falando, não. Escute, saiba ouvir. Aí fechamos aí com chave de ouro, saber ouvir. Imensa gratidão, Jussara, mais uma vez, por ter aceito o convite. A Postfis se sente muito honrada pela tua presença, pela tua contribuição. Essa live fica salva, vocês podem compartilhar, deixar seus comentários. Eu quero ouvir de novo, eu tô muita coisa boa. A gente aprende compartilhando com você, Jussara, e que muita gratidão. E a todos vocês, se cadastrem lá dentro da plataforma, começa a seguir aqui a Postfis, segue a Neiva, segue a Jussara, que vocês sempre vão ter muitas novidades por aí. Gratidão, quer deixar o povo? Gratidão a todos que colocaram um pouquinho do seu tempo aí desse domingo à nossa disposição para ouvir, e
tomara eu tenha contribuído com alguma palavra, alguma frase que tenha feito sentido. Isso já vai valer a pena. E desejo mais e mais sucesso para todos vocês. E contem sempre comigo. Tem aí as minhas redes sociais para interagir comigo e eu vou dar uma atenção especial, com certeza. Como que as pessoas podem te encontrar, então, nas tuas redes? Todas as minhas plataformas estão lá com o meu nome. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, aí tá bem disponível aí. Podem me chamar. Jussara Dalvich. Sigam ela que... Gratidão, então, a todos que acompanharam mais uma live de domingo. Eu fico muito grata por ter tido a honra de ter sido eu a te entrevistar. Domingo que vem, o Rafael deve estar de volta e a gente vai se encontrando aqui nas lives de domingo, sempre às 18 horas, cada domingo com um tema maravilhoso. Vocês podem entrar lá e também sugerir os temas que vocês gostariam de ouvir. Gratidão a todos, um excelente final de semana e o finalzinho de domingo e uma semana abençoada para todos nós. Tchau, tchau!